Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei a que momento, os senhores candidatos estão vendo esse vídeo. Meus amigos, esse curso de que a gente vai tratar, Direito dos Concursos, o objetivo dele, a ideia dele é tratar de algo que vocês até então nunca viram em aulas de cursos presenciais ou aulas de cursos telepresenciais ou cursos que são vendidos pela internet. O objetivo e a ideia desse curso é o seguinte: nós sabemos que para um candidato hoje passar no concurso público, ele tem que ter muito conhecimento. E a depender do nível do concurso, é muito conhecimento mesmo, são horas a fio de estudo. 10 horas de estudo, 11 horas diárias de estudo, é coisa demais, a gente sabe que é assim. Então por isso que se diz, e está certa essa afirmativa, concurso é um mérito, é mérito do candidato. Se ele está preparado, ele vai passar. Só que além de mérito, ele tem que ter um pouquinho de sorte. Se a sorte aparecer lá, vai contribuir também. Sorte que sentido, Alessandro? Sorte, por exemplo, de cair aquelas questões de você ter estudado. Sorte, por exemplo, de não dar branco em você na hora. Sorte de você conseguir lembrar tudo que você estudou. Então, tudo isso aí também é um fator de agregação. Vai agregar ao seu conhecimento, que eu posso dizer que é o mais importante para que você possa alcançar sucesso, para que você possa alcançar a sua meta, que é a aprovação no concurso público. Além disso, como eu falei, tem a sorte. Mas, Alessandro, então é só sorte? É só mérito e acabou? Antes fosse. Infelizmente, meus amigos, a gente tem visto que em razão das diversas ilegalidades, das bancas examinadoras e daqueles responsáveis pela gestão do concurso público, muitos candidatos que deveriam, por mérito e um pouquinho de sorte, serem aprovados, estão sendo desclassificados ou estão perdendo posição e com isso afastando, dificultando cada vez mais o alcance do sonho, que é o provimento de um cargo público. Mas como assim, Alessandro? O concurso público, ele tem várias fases. O concurso, ele tem inúmeras etapas, E isso tem que ser elaborado por uma banca examinadora ou pelo órgão que estiver fazendo o concurso público. E conforme a modo, o jeito que isso vai ser elaborado, conforme a forma que isso vai ser executado, eu posso ter algumas irregularidades que venham a prejudicar o candidato, independentemente de ele ter o mérito ou a sorte dele. Então, por exemplo, muitas vezes o candidato está muito bem preparado, chega na hora da prova, arrebenta, e aí tinha que fazer uma nota mínima numa determinada matéria. E aí ele não consegue fazer, apesar da nota total ser muito alta, ele não consegue fazer uma nota mínima numa matéria de matemática, por exemplo. E aí agora, acabou o sonho, Alessandro, o que eu faço agora? Eu tenho a nota total suficiente, mas como foi exigido uma nota mínima numa disciplina como matemática, eu não consegui fazer essa nota mínima. O que eu faço? Bom, pode ser que realmente você não tenha uma saída, mas pode acontecer, e muitas vezes acontece, por exemplo, daquela questão de matemática que você errou, por exemplo, ela não ter previsão no edital, o conteúdo que foi cobrado não estava no edital. Ou pode ser também, como aconteceu num concurso da Polícia Rodoviária Federal, em que tinha uma questão de matemática lá, que ela não tinha resposta. E aí, meu amigo, se essa questão foi feita incorretamente, ela tem que ser anulada. E se ela for anulada, você ganha esse ponto. E se você ganha esse ponto, você vai conseguir a pontuação necessária para passar de fase ou até mesmo se classificar entre os aprovados. Então, é apenas um exemplo, mas inúmeras coisas podem acontecer, desde o momento da prova objetiva, na prova discursiva, na fase de títulos, na fase de psicotécnico, investigação social, prova física, são inúmeras fases e eu digo a vocês, em todas estas falhas eu posso ter ilegalidades que possam fazer com que você, candidato preparado, venha a ser prejudicado e não conseguir alcançar o seu sonho. Bom, nessa primeira, vamos dizer assim, apresentação, porque não é uma aula, deixa eu falar um pouquinho sobre como que vai ser esse curso aqui. Bom, o nome vai ser Direito dos Concursos Públicos, porque a gente vai tratar e estudar o concurso público em si e principalmente as técnicas e formas de defesa que o candidato deve fazer valer, deve utilizar contra as arbitrariedades, contra as diversas ilegalidades que a banca examinadora vem praticando. Então o objetivo é esse. O meu nome é Alessandro Dantas Coutinho, eu sou especialista e mestre em Direito Público, sou autor de 6 obras jurídicas, algumas mais específicas para o nível acadêmico, outras mais voltadas para concurso público, são diversificados.
Estou terminando de escrever um livro agora com o professor William Douglas sobre as principais ilegalidades do concurso público. Sou consultor jurídico da Andacon, que é a Associação Nacional de Defesa e Apoio Concurseiro, onde presto consultoria, né, para mais de 15 mil candidatos e também para os outros candidatos, mesmo que não sejam associados. O pessoal tem meu e-mail, a gente está sempre ajudando, sempre batalhando em prol de vocês aí. Hoje, né, represento centenas de candidatos judicialmente em diversas e longas batalhas judiciais. Estamos buscando, né, sempre melhorias para vocês. E sou advogado especializado na área de concurso público. Bom, inicialmente quero dizer que é um prazer conhecer vocês e muitos de vocês eu não vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então eu estou disponibilizando o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, caso esteja passando por algum problema, se eu puder orientar, se eu puder ajudar, vai ser um grande prazer. O e-mail é professor Alessandro Dantas, por extenso, professor Alessandro Dantas, conforme está aqui na tela, @gmail.com. Então, professor Alessandro Dantas, @gmail.com. Bom, vamos lá. Quais são os objetivos, né, desse curso aqui? Meus amigos, os objetivos são os seguintes. Eu quero que você aprenda, que você saiba como se defender caso tudo o que nós vamos falar nas diversas aulas desse curso aconteça com você. Porque às vezes você está no Amapá, às vezes você está no Amazonas, às vezes você está no Rio Grande do Sul, às vezes você está no Espírito Santo, às vezes você está na Bahia. E você está por uma questão, ou você foi eliminado indevidamente na prova discursiva, ou então não aceitaram um título seu. E você pode acontecer de você não ter uma pessoa para te orientar, para te ajudar, para dizer o que você tem que fazer para resolver aquele problema. Eu sei que você poderia contratar um advogado, mas se você contratar um advogado, você já está levando a briga para a justiça. Eu acho que primeiro você tem que tentar administrativamente. E o objetivo é ensinar as técnicas, motivar você, mostrar as ferramentas, as armas que você tem para você poder se defender sozinho com material bom, com argumentos bons, com fundamentos sólidos. Então o objetivo desse curso é esse aí. Serão vários vídeos. Por exemplo, vamos tratar de prova objetiva. Muitas coisas podem acontecer numa prova objetiva. Por exemplo, pode ser cobrado em prova uma questão fora do programa digital. E essa questão, ela é diferencial para você passar ou não. Como que eu vou fazer um recurso? Eu estou aqui no interior do meu estado. Bom, a gente vai ajudar você a fazer isso. A gente vai passar as orientações, como que faz o recurso, a linguagem que tem que ser utilizada, o fundamento para cada ilegalidade, a forma respeitosa, né, e elegante de se dirigir à banca examinadora. E você mesmo, com essas armas, com essas ferramentas, você vai ter condições de conseguir resolver o seu problema. Alessandro, e se eu não resolver? Bom, infelizmente, muitas vezes a banca ela é parcial. Mesmo que ela esteja errada, muitas vezes ela mantém a decisão dela, porque às vezes até fica chato, né, ela perceber que ela cometeu tantos erros, vai ser um atestado de ineficiência, um atestado de que não estava preparada. Então acontece, é verdade, candidato, acontece de algumas vezes você está totalmente com a razão, você está embasado, é direito seu conseguir aquilo ali e você não vai conseguir. Vai causar revolta? Vai. Vai gerar uma tristeza? Vai. Mas você não pode desistir. Aí você vai ter que procurar outros meios. Ou entra com ação, ou representa o Ministério Público, representa o Tribunal de Contas. Ao longo dos cursos a gente vai dar umas dicas sobre isso aí também para você. Tá legal? Bom, quais são as vantagens, Alessandro, em adquirir esse curso ou as aulas específicas? Eu acabei de uma certa forma antecipando. A vantagem é você se munir, porque não adianta nada você ter todo o conhecimento da matéria, direito penal, civil, administrativo, processo civil, está super preparado. A sorte no dia estava ao seu lado, você foi muito bem. Mas de repente, por uma ilegalidade da banca examinadora, você foi eliminado. Por exemplo, no concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e você é eliminado do exame psicotécnico. Eu já digo a você, candidato, o exame psicotécnico é uma fase em que muitos candidatos são eliminados ilegalmente. Muitos exames psicotécnicos são aplicados de forma equivocada, fora, né, do padrão ou daquilo que é entendido como correto pelos tribunais superiores, como o STJ, STF. Então, por mais que você tenha sido excelente nas provas de conhecimento geral, específico, na prova discursiva, a sua carreira, a sua vida, o seu futuro pode ser jogado no lixo por conta de uma ilegalidade, por exemplo, na fase psicotécnica.
E aí eu vou dar a você os meios para você se defender nessa fase. Ou até saber se aquilo que você, de repente, aconteceu contigo é algo que dá para ser ou não discutido na justiça, para você ter um embasamento até para poder procurar um advogado e tomar as providências jurídicas. Investigação social, uma série de coisas. Então vale a pena por isso, porque você vai ter a base, você vai ter o entendimento, você vai poder saber se o seu caso foi um caso de ilegalidade, foi um caso de justiça. Se foi, você vai ter meios, você vai ter ferramentas para poder se defender. E ainda assim você vai ter embasamento para que, se no final de tudo isso não der certo, você vai ter fundamento para poder decidir melhor se vale a pena brigar por isso aí ou não vale. Fora isso, você vai perder tempo na rua procurando professores, procurando advogados, e com uma matéria muito específica pode ser que você não tenha nem a orientação correta. E o tempo corre muito rápido, as fases de concurso são muito próximas uma da outra e você não pode perder tempo. Então, eu acho que vale a pena você também saber como funciona o concurso público e onde estão as principais ilegalidades e como, principalmente, se defender delas. Bom, antes de entrar nas aulas em si, você fala, mas o que eu faço? Como que eu me defendo? Eu vou dizer a vocês o seguinte, a defesa eu vou trabalhar em sentido lato. Os principais meios de defesa que serão colocados à disposição de vocês são os recursos, e aí eles têm que ter previsão, né, no edital, a quem vai ser dirigido, como vai ser dirigido, quantas linhas você tem para poder disciplinar isso aí, para poder desenvolver o seu recurso. Ali é o seu momento, não pode perder esse prazo não. Você também tem as impugnações. A impugnação, vamos dizer assim, seria um comportamento, um controle preventivo, diferente do recurso. Recurso é um controle repressivo. Você foi eliminado, está insatisfeito, não está contente, acha que foi injustiçado, você recorre. Outra coisa é quando você impugna o edital, por exemplo. Você não foi eliminado ainda, mas há regras previstas naquele edital que certamente irão te prejudicar no futuro e são regras ilegais. Então você poderia impugnar o edital. Mas, Alessandro, o edital prevê impugnação? Normalmente não. Para falar a verdade, eu nunca vi um edital que tenha previsão de impugnação. Mas, poxa, como é que então eu vou fazer impugnação de edital se não tem previsão do edital de sua impugnação? Mas isso aí é feito propositadamente. Imagine um concurso com 50 mil candidatos. Imagine se eu liberasse, se eu colocasse no edital a possibilidade de impugnação. Se todo mundo impugnar, eu não vou ter tempo para poder fazer outra coisa a não ser analisar a impugnação. Então acaba que, na verdade, eles falam, ó, eu vou impor essas regras aqui e vocês aceitam, não entrem. Mas não é bem assim. Concurso público é um procedimento jurídico. Tem que estar pautado, tem que estar de acordo com as normas jurídicas, os princípios. Se não tiver, é direito seu questionar. Então o que eu digo a vocês? Primeira dica importante. Mesmo que o edital não faça previsão de impugnação, se você percebeu uma previsão, um item ilegal, faça a impugnação. Por exemplo, psicotécnico sem previsão legal, psicotécnico sem critérios objetivos, né? Uma série de coisas, título com caráter eliminatório, faça a impugnação. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho até muito improvável a banca examinadora mudar isso aí, mas pelo menos você já disse para ela o que está errado. Então ela não pode falar que ela estava de boa fé. Ela tem conhecimento que está sendo questionado alguma coisa. Bom, por que isso vai te servir? Se porventura você depois precisar de um fundamento para entrar com ação, ou municiar amigos, né, distribuir isso na internet, levar o conhecimento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, aí está a sua contribuição. Você já mostrou e a banca, né, ela se omitiu e ficou meio que naquela ali quem cala consente. Ela não teve argumento para poder falar que você estava errado. Então, é uma coisa que eu recomendo sempre, percebendo qualquer ilegalidade, faça a impugnação. Mas a quem, Alessandro? Manda aí para o presidente da banca examinadora, manda para o órgão que está responsável, né, do poder público por fazer a gestão desse contrato onde há a terceirização da execução do concurso. Você manda para os dois e fica com essa prova guardada para você. Ela pode ser importante para você. Bacana? Então essa é a apresentação. Eu espero muito que vocês gostem de tudo que está por vir, das dicas, das estratégias que nós iremos trabalhar daqui para frente. Grande abraço, foi um prazer enorme conhecer você.